paz a todos, sejam bem-vindos à Casa de Oração Milbe para mais um estudo ao Falsos Mestres, uma vida constante. Vem conosco partilhar este estudo, será uma bênção na sua vida, amém? Graças a paz na sua vida, vamos retomar agora a aula número 2, iniciando então o ponto 2, que fala dessa forma. A obra de Cristo é uma obra completa, acabada. A salvação que nos foi dada por sua graça, sua vontade soberana, não existe obra humana que possa resultar em salvação. Ele pagou o preço por nós. Não existe a possibilidade de se começar por graça e completar com obras. Não se misturam. Os falsos mestres tentavam perverter essa verdade. Então, como a gente já estava falando a respeito disso, tinha esse problema acontecendo na igreja da Galácia, de que quando o apóstolo se ausenta para poder dar seguimento na sua viagem missionária, surgem então os falsos mestres, surgem então os judaizantes e todos aqueles que queriam regressar às obras da lei, né? Buscando então a sua justificação pela lei de Moisés. Reclamando a circuncisão, reclamando o Shabá, reclamando as festas, né? São todas sombras das coisas futuras, né? O próprio Paulo fala isso em Colossenses, e depois também o escritor aos Hebreus vai dizer que toda a lei que saiu do Sinai, ela apontava para Cristo. Jesus, ele teve a oportunidade de dizer que a finalidade, o cumprimento, a necessidade da lei era Cristo. Ele veio para poder dar seguimento ao plano de salvação. E o problema todo começou quando Paulo se ausenta, então, e alguns daqueles mestres que surgem começam a ensinar essa falsa doutrina, falando que os não-judeus precisavam ser circuncidados. Nós sabemos que os judeus eles têm o hábito da circuncisão, o mergulho na mikve, que é o que nós aprendemos a reconhecer como o batismo, né? O batismo na água ele não veio de João, ele era já uma prática comum da lei de Moisés, né? Até hoje, quando uma pessoa ela retorna ao judaísmo, quando ela quer ser judeu, uma das 3 primeiras coisas que ela tem que fazer é exatamente isso. Ela vai ser circuncidada, ela vai ser banhada no mikve, ou seja, ela vai mergulhar, né? No mikve, que é uma piscina batismal, e ela vai receber o livro da Torá e vai prometer que vai aceitar sobre ela 613 mandamentos que estão escritas lá. Então, Gil, responde aí a muitas pessoas que vão ouvir e ver este vídeo. Se Paulo estava na igreja da Galácia ou dos Gálatas, falando para eles que eles estavam descaindo dessa graça, que é Cristo, o Novo Testamento, que chama-se a Nova Aliança do Sangue, os judeus estavam aderindo ao cristianismo, correto? Certo. Então responde aí aos nossos ouvintes, porque hoje a igreja, instituição, critica aqueles que falam que você tem que estar em Cristo Jesus, numa nova aliança, e não olhar para o velho, a lei, e ainda se mistura. E se Paulo está afirmando isto, que se eu estou em Cristo e Cristo é suficiente na minha vida, se Cristo fez todo o sacrifício, é suficiente, eu estou no cristianismo, eu não posso estar no judaísmo, correto? Então, hoje aí muitos se confundem e acham que é heresia de uma igreja que está falando que deixou o Velho Testamento, parou ali em Malaquias, né? Porque eles pensam que é Malaquias. Para nós, a nossa Bíblia termina em Malaquias. Então, ele começa de Mateus até Apocalipse. Então, tem igrejas que começam a falar da graça, da suficiência de Cristo, da redenção de Cristo, uma nova aliança, e quando se fala de lei, que não olhamos as leis, as 603 preceitos ou os 10 mandamentos para ficar mais fácil, então as pessoas se confundem, então acham que é heresia que estão pregando. Então fala, não, mas então vamos deixar a lei para trás, vamos deixar as leis de Deus para trás. Se apóstolo Paulo entrou nesta igreja e começou a abrir os olhos dos Gálatas, você crê em Paulo, você crê nas cartas paulinas. Então eu queria que você fizesse uma explanação aí aos nossos ouvintes,
Porque muitos ficam nessa dúvida de achar que a igreja que está só pregando graça, uma nova aliança, não está se deixando olhar para os profetas, os patriarcas, o Velho Testamento, e deixa. Então eu explanava esse assunto porque está dentro desta aula. O problema todo começa no entendimento do que é a lei de Moisés, né? Quando nós vamos falar a respeito da lei de Moisés, as pessoas pensam que isso começa no Sinai. Elas entendem que a outorga da Torá de forma escrita foi o livro da lei. Então, tecnicamente, isso vai começar já no final do livro de Êxodo, né? O Shemot, como a gente fala em hebraico, e vai criar Levítico. Mas existem mandamentos dados ao próprio Adão. Existem mandamentos dados a Noé, existem mandamentos dados a Abraão, né? Quando fala na questão do dízimo, fala que o dízimo não pode pertencer à lei de Moisés, porque antes da lei de Moisés ser instituída, já Abraão deu o dízimo. O livro de Gênesis, ele é o livro da lei, ele pertence ao Pentateuco, como nós conhecemos, e ele faz parte da Torá. É o próprio Moisés que está escrevendo esse livro, né? Se você percebe bem, Abel e Caim, eles oferecem um sacrifício a Deus. De onde é que eles tiraram isso? Já existia um consentimento, já existia um conhecimento geral sobre como agradar a Deus naquela altura, entende? Leis que foram dadas para Adão, que foram passadas para os seus filhos. Você vai ver, depois que Caim mata Abel e ele foge para a cidade de Nod, e ele se casa com uma das suas irmãs, ou talvez sobrinhas, e depois de um bom tempo acontece de ter então o Sete, que é o terceiro filho, né? E depois de Sete, foi indo uma geração atrás da outra até que se pronunciasse novamente uma palavra para Deus, né? Depois você tem a história de Noé. Por que Noé foi escolhido? Por que Noé pertencia ao povo? Noé fazia sacrifícios, Noé trabalhava. O livro da lei não é de Êxodo para frente. Se você percebe bem a leitura, quando os filhos de Israel atravessam o Mar Vermelho e eles entram numa terra, né? A primeira parada que eles fazem é sobre as águas de Mará. Falam sobre as águas amargas, né? E acontece então um milagre que eles jogam um ramo, um tronco, uma tora, depende como é que está escrita a sua tradução da Bíblia. Eles jogam um ramo na água e essa água se torna potável, eles bebem de novo. E ali está escrito assim: e Moisés deu a eles leis. Que leis? Se a Torá é do Sinai, de onde é que veio essa lei? Entende? A circuncisão. Circuncisão é lei. Mas foi Abraão que inventou a circuncisão? Porque antes da outorga da Torá, ninguém se circuncidava. Todos os filhos de Abraão se circuncidavam. Porque é lei. Existem leis que foram dadas para Jacó, existem leis que foram dadas para Esaú, por mais que ele não tenha respeitado nenhuma, né? Tem uma parte do estudo que a gente faz do Midrash, que eu já falei para vocês, é toda uma seleção talmúdica que fala a respeito das histórias que não estão no que nós conhecemos como Velho Testamento. E no texto fala que quando Jacó ele foge do seu irmão e ele vai em direção a Padan Aram, que ele vai para poder ficar com o tio dele, né? O Labão. O tal Labão, exatamente. Acontece o quê? Segundo a tradição judaica, no Midrash diz que ele parou na sinagoga de Shem e Eved, né? Foi traduzido para nós Sem e Eber, né? Para quê? Para poder fazer o estudo da Torá. Eles tinham todo um contexto que nós hoje achamos. É muito comum você ver as pessoas falarem que o povo antes de Moisés era iletrado, que eles não sabiam ler, que não tinha doutoramento de pai para filho, que eles não ensinavam as leis. Existe todo um compêndio de leis. Quando chega nas mãos de Moisés para poder isso ser outorgado, ser escrito na Torá, eles já cumpriam essas leis. As leis do dízimo, Maaser, as leis do ano sabático, Shemitah, as leis do ano de jubileu, que é o Yoel. Todo esse conceito, aquela tribo, aquela terra em volta já tinha esse domínio dessas coisas. E existem então muitas coisas que aconteciam. Está escrito no Código de Manu, está escrito no Código de Hammurabi, que foi incorporado na lei de Moisés, logicamente que Deus fez isso, né? Nós não temos dúvidas.
mas são leis que já existiam antes do povo estar ali naquele lugar, né? Por exemplo, a lei do levirato, por exemplo. A lei do levirato diz que quando uma mulher morre sem filhos, sem netos, sem ninguém, e o irmão, no caso o rapaz que morreu, ele tem um irmão, ele tem que fazer nela um filho para poder dar prosseguimento à genealogia. Isso é uma lei que existia antes do Código de Manu e foi incorporado nos 10 mandamentos. Como a gente chama, né, 10 mandamentos. Hoje nós sabemos que são 613 leis, não são só 10 mandamentos. O problema é que quando você avança nesse assunto, aí a pessoa já olha, não, isso é coisa judaica, a lei foi abolida, mas foi a lei cerimonial, ou foi a lei ritual. Aonde é que está escrito isso? Não existe nenhum texto, nenhum ensinamento, nenhuma palavra que diz que a lei foi abolida somente a cerimonial, somente a lei ritual. Não está escrito isso. Aí existe aí a mistura. Aí é que entra a mistura da igreja todo. de Cristo com o judaísmo. Sim. E começa a se fundir aí e é uma grande confusão, né? É errado o judeu viver no judaísmo? Não. Não é errado. Ele vai ser julgado segundo as leis que ele pratica. Exatamente. Ou será que, como Paulo diz em Romanos, por acaso Deus é contra a sua própria lei? Pois, exatamente. Não foi Paulo que disse isso em Romanos? Por acaso Deus é contra a sua própria lei? Não. Então, quer dizer, para nós existe a salvação no sangue de Jesus. Para o judeu, existe o que é chamado julgamento pela lei, pela obra. Ele acredita que ele vai ser julgado pela lei de Moisés e ele vai ser absolvido ou não, porque aí nós entramos em outro problema. Você acha que a questão da reencarnação é algo que surgiu na mão de Allan Kardec? Não. Isso é um estudo judaico da época medieval. Você acha que o problema como nós chamamos aqui, não é aquele inferno, é antes do inferno? O Dante. Não, é o Senhor. O purgatório. Né? A ideia do purgatório não surge com Dante Alighieri, não surge com a Igreja Católica. Né? Existe um lugar, uma teologia judaica que ensina sobre os 7 níveis do Gehinom. Né? Os 7 níveis do Gehinom são 7 etapas do purgatório judeu que uma pessoa tem que passar para ser lavada. Ou seja, existem muitas misturas, muitas coisas que hoje você vê na Igreja Católica, no kardecismo, você vê na Umbanda, e acha que foram eles que inventaram. Isso vem de muitos anos, sabe, de doutrinação errada, isso vem de muitos anos de tradição judaica aqui da Europa, ou alguns também da África, ou alguns que foram nas Américas. Por quê? Se você pegar toda a Torá escrita, se você pegar toda a Torá também oral, os Midrash, o Talmud, você vai ler aquilo, não tem nenhuma palavra que fala diretamente a respeito de purgatório e reencarnação. Isso vai surgir muito tempo depois, praticamente agora na Idade Média, que vai ser inserida essa ideia de purgatório e reencarnação. Então, aí começamos a entender que as igrejas, elas começam a se fundir com vários tipos de doutrinas. Exato. É o tal reencarnação, é o tal purgatório, é o tal inferno. E há muita mistura. E podemos ver aqui, aí podemos ver se há a pessoa que está na igreja de Cristo. Eu aceitei Cristo, aceitei Jesus como seu único, suficiente Salvador. Estou na graça, estou justificado por Cristo. Há espaço para esse cristão querer fazer lei? É a mesma coisa que a gente questionar por que tem muito cristão, muito homem e mulher que se diz cristão, servo de Deus, que acredita em horóscopo, que acredita em signo, ou que acredita num sei lá o que, numa maldição que alguém possa fazer para você. Ah, eu não devia ter chutado aquela macumba, a macumba pegou em mim. Mas que tipo de salvação que essa pessoa tem? O problema todo é um sincretismo religioso que acontece, principalmente quando acontece a Inquisição, acontece o aprofundamento de toda a religião que sai da Europa e vai de encontro à nova terra, né, o Brasil, as Américas, e surge então uma mistura muito grande dos povos europeus, africanos e o que estava lá de indígenas brasileiros. Existe uma cultura muito grande. Quando a igreja passa a ser uma instituição legalizada e passa a ter sede em Roma, e passa a ter clero, leigo, passa a ter o ritual feito em latim, então existe toda uma problemática que veio de muitos anos atrás.
Por exemplo, você hoje em dia, você pode tirar isso pela tua igreja mesmo. Se tirar, né, uma vez eu vi um post muito fantástico, se tirar da sua igreja as luzes, as músicas dançantes e a promessa de vitória, o que tem na tua igreja? O que vai ter lá? Sabe? Será que se por acaso pregar a Bíblia do jeito que ela está escrita, falar sobre a aceitação, a redenção, justificação, perdão de pecados, uma vida reta, arrependimento de pecados, será que a igreja vai estar assim tão lotada? Isso é muito comum, sabe? O problema é que isso não vende mais. Por que tem tanta igreja que gosta de vender a Arca da Aliança? Porque hoje em dia, o ápice da revelação, porque tudo tem que ser profético, né? Até o copo d'água tem que ser profético. É a pessoa... os atos proféticos. A pessoa tem que fazer um culto vestido de judeu. Ela tem que ter uma kippá, ela tem que ter um manto, sabe? Ela tem que ter o anel com símbolo, ela tem que ter isso ou aquilo, sabe? Porque senão o culto não é o mesmo. O móvel candelabro ali atrás. O móvel candelabro, ou tem que tocar Mais uma vez eu digo que nós falamos aqui na última aula. Eu acho fantástico uma igreja que faz um culto temático para poder demonstrar para os seus membros como que era. Uma cultura, sabe? A festa, que nem agora está acontecendo em Israel, a festa das cabanas. Montar uma cabana dentro da igreja e falar, era desse jeito que acontecia. Isso simboliza Cristo. Mais conhecido como Festa dos Tabernáculos. Festa dos Tabernáculos. Porque João, capítulo 1, versículo 14, vai falar que Jesus ele é o tabernáculo que Deus habita, né? Porque ele tabernaculou entre nós, cheio de graça, cheio do Espírito de Deus. Quer dizer, Jesus era a cabana. Por que nós hoje não usamos mais a Arca da Aliança? Porque a Arca da Aliança simboliza a nós, sabe? Uma madeira de acácia, madeira ruim de trabalhar, cheia de problemas, mas ela foi trabalhada e revestida com ouro puro por dentro e por fora. E em cima da arca tem o propiciatório, que é o sangue do animal. Então você percebe que isso é um símbolo do cristão hoje. Nós somos pessoas perversas, ruins, que precisamos ser trabalhados, cobertos com o ouro por dentro e por fora. Aí já é uma figura do Espírito de Deus. E em cima de nós tem que ter o propiciatório do sangue de Cristo. Então quando você percebe que uma igreja ela quer viver dentro da palavra de Deus, abre um texto, explica o texto de forma exaustiva, vai nos originais e procura saber o que significa aquela palavra no tempo em que ela foi escrita, sabe? E você vai fazer um texto, uma exaustão, sabe? Uma explicação bacana sobre aquilo, para poder fazer a pessoa entender o que o apóstolo queria dizer quando ele escreveu. Essas igrejas são minguadas, são pequenas, porque todo mundo quer vitória, sabe? Todo mundo quer só a empresa cheia, todo mundo quer trocar de carro, todo mundo quer resolver o problema do casamento. O problema é que não estão buscando o Deus que dá a vitória, estão buscando a vitória de Deus. Isso é um problema, sabe? O próprio apóstolo aqui, ele diz, por que vocês são tão insensatos a ponto de começar na graça de Deus, começar na pregação da graça de Deus, pregação de Cristo crucificado, pregação da ressurreição de Cristo, pregação da aceitação de nós mesmos como sendo agora filhos de Deus, e agora vocês querem voltar para o judaísmo? Vocês querem se circuncidar? Vocês querem celebrar o Shabá? Vocês querem fazer festa de lua nova em reverência a culto? Não de uma forma litúrgica, demonstrativa, para que isso seja aprendido de uma forma ou outra, sabe? Eu não tenho problema nenhum com essas coisas. Um rapaz mostrou para mim uma foto que ele tinha recebido uns presentes de algum amigo lá de Israel, que chegou para ele o talit, que é aquele manto azul e branco, chegou para ele isso, aquilo, um chofar. Eu acho bacana, é lindo, mas tenha certeza de onde está a tua fé, sabe? Eu tenho um anel com símbolo do Israel, mas isso aqui para mim é um anel, se eu perder, perdi, acabou. Não tem força nenhuma, não é um amuleto, entende? O problema é o quê? É que existem pessoas que, se não ouvir pelo menos uma vez por semana uma música que mexe com o seu interior, uma música que te esquenta, se não colocar para você que você vai vencer, que você é o favorito de Jesus, que você mora no coração de Deus, essa pessoa não consegue seguir. É muito mais fácil você ter um vislumbre, um reconhecimento de Cristo nas Escrituras, se você ler e estudar, do que você ficar passando por esse tipo de coisa. Porque no dia que você não tiver acesso a isso, você cai. Porque a sua fé não está na palavra. O que diz a palavra? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Ouvir a palavra de Deus. Esse é que é um problema. Entende? Então a igreja ela precisa entender que, eu vou falar agora para nós,
A nossa Bíblia, ela começa de Gênesis até Malaquias, né? Depois tem os 4 evangélicos. Se você pegar de Gênesis até João, é Antigo Testamento. Fala, aponta para Jesus, ou no caso dos 4 evangelhos, fala claramente de Jesus e a vida histórica dele. Lembrando que Jesus é judeu, nasceu no lugar judeu, debaixo da lei dos judeus, para poder pregar o evangelho aos judeus e alcançar os que estavam debaixo da lei, né? Exato. Agora, quando a igreja começa, Atos 2, o Espírito, ou Jesus, ele ascende aos céus, ele sobe, certo? Então vai passar um período de 40 dias. 40 dias, mais os 10 que ele passou, não, foi ao contrário. 40 dias que Jesus passou na terra, depois de ressuscitado, fazendo milagres e sendo visto por todo mundo. Ele sobe, passam-se mais 10 dias. E aí completa então os 50 dias depois do Pêssar, que é a Páscoa. 50 dias depois do Pêssar é Shavuot, que nós conhecemos como a festa do Pentecostes. E acontece então o que nós chamamos de descida do Espírito de Deus. Abre um parêntese aqui. O Espírito de Deus já estava na terra. O Espírito de Deus já estava sobre os apóstolos. Nunca saiu. Isso é só uma forma didática que Jesus usa para poder fazer você entender que o Espírito está sobre você. Entende? Então, depois daquilo chamado em Pentecostes, que a igreja começa a trabalhar, o Novo Testamento começa em Atos 2. De Atos 2 até a carta de Judas, nós temos um vislumbre momentâneo, um vislumbre, como é que se diz, contemporâneo, sabe, da igreja e da vida dos apóstolos. Falando a respeito da alimentação, falando a respeito da ajuda, da perseguição da igreja, dos julgamentos, dos apóstolos sendo mortos, entende? Acontece a visão do Apocalipse, também é Novo Testamento, mas ela aponta para uma coisa. Não é uma coisa que aconteceu... Não, aí já existe toda uma escola teológica, né? Uns que são a favor, já aconteceu, outros que está acontecendo, outros que vai acontecer, uns que são literais, outros que são simbólicos, isso aí a gente não vai entrar nisso agora. Mas é imprescindível você entender que a graça de Deus, ela isenta você do cumprimento de qualquer mandamento. Porque se não fosse desse jeito, Jesus, depois de ressurreto, ele não teria dito, um novo mandamento eu dou para vocês. Amem-se uns aos outros. De que forma? Assim como eu amei vocês. Porque se você pegar esse trecho do amem-se uns aos outros, amai-vos uns aos outros, Levítico 19:18, 19:19 já fala disso. Naquela reunião que Jesus está ali na porta do templo e que chega lá um especialista da lei e pergunta ele qual é o mandamento, ele fala, o maior mandamento é esse, Shema Israel. Ouça Israel, nosso Deus é um. Né? Depois ele prossegue, ele fala, ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua potência, de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo, como você se ama. Isso é a lei. Jesus morre, ressuscita, aparece aos seus, faz a comitiva, envia, cria o ID, pregai o Evangelho, e ele fala, um novo mandamento eu vos dou. Que novo? Já está lá em Levítico, mas só que lá em Levítico diz, ame uns aos outros, certo? Ame o seu próximo como você ama a ti mesmo. Jesus fala diferente, amem-se como eu amei vocês. É diferente. É como aquela palavra, toma a cruz de Jesus e segue. Toma a cruz e siga, exatamente. Mas depois quando você já está em Cristo Jesus, está na igreja, fala assim, já estou crucificado com Jesus. Aí você vai entender a diferença. A diferença de que tomar sua cruz, você tomou sua cruz, tomou sua decisão, falando, agora eu vou seguir Jesus. Agora, quando você segue Jesus, você está crucificado com Jesus e tudo se fez novo na sua vida. E o apóstolo Paulo ainda vai mais além. Eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais. Cristo vive em mim e essa vida que eu vivo agora na carne, eu faço isso para agradar o Filho de Deus. Porque quando você percebe o que está escrito no Gálatas 5:4, você percebe que Paulo é enfático em dizer isso. Vocês querem agradar a Deus obedecendo leis? Mas vocês não começaram na graça? Como é que vocês querem agradar a Deus? Sabe aqui, ó, tá dizendo aqui. Gálatas 5, versículo 4.
Vocês que querem que Deus os aceite por obedecerem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Não tem a graça de Deus porque você está escolhendo o mérito da lei. Entende isso? Porque se foi para ser aceito pela observância legalista da Torá, que nós seríamos aceitos por Deus, então Cristo morreu à toa. Foi Paulo também que disse isso na mesma carta dos Gálatas, né? Depois ele vai dizer aqui, não existe um outro evangelho, não existe uma outra palavra que não seja essa. Existem pessoas que estão perturbando vocês. Gálatas capítulo 1, versículo 7. Querem mudar o evangelho de Cristo. Quantas vezes você vê pessoas pregando e falando, aí começa bem, explica o texto, entra no original até, fala sobre a aplicação contemporânea do versículo, mas lá na frente tem um gancho. E naquele gancho ele vai dizer que, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer assim. Foge da centralidade de Jesus. Você tem que provocar Deus. Você já viu essa expressão? Você tem que ser ousado. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele era ousado, ele provocava Deus. Você nunca viu gente falar assim? Ué, mas se Cristo é suficiente na sua vida, se você hoje é considerado filho por causa da graça de Deus, por que você precisa provocar Deus? Por que você precisa ser visto por Deus? Você acha que ele já não está vendo você? O ato meritório de Cristo de fazer você ser agora uma nova criatura aceita por Deus já não é suficiente? Quer dizer, são pessoas que estão perturbando a pessoa, sabe? Eu adoro aqui o Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz, por assim dizer. Vocês viram Jesus na cruz. Percebe a diferença? O Evangelho fala de Cristo, o Evangelho não fala de Shabá, o Evangelho não fala sobre adultério, o Evangelho não fala sobre dízimo, o Evangelho não fala sobre a Shemitah, que é a lei dos 7 anos, né, que a pessoa tinha que fazer a terra descansar. O Evangelho não fala sobre herança. Isso foi o Antigo Testamento. É válido para os judeus. Até hoje, dentro de Israel, se existem pessoas que vivem da agropecuária, que vivem do plantio, das frutas ou qualquer uma daquelas espécies explicadas na Bíblia, que deveria ser retirado o 10%, eles fazem isso. Só que não tem templo sagrado para poder recolher isso. Então o que eles fazem? Convertem esse dinheiro em caridade. Dão dinheiro para uma sinagoga para poder ajudar a manter a escola de estudos. Dão dinheiro para um pessoal que não tem como casar filhos. Existem lá várias entidades, né? Tem o Sheva Brahot também que faz... Não, como é que é o nome? Sheva Brahot é outra coisa agora, eu confundi as coisas. Tem uma outra instituição que vai fazer funerais de quem não tem família. Então, esses valores que aqueles israelitas que moram dentro de Israel, eles tiram 10% e convertem esse dinheiro, isso vira caridade, sabe? O problema todo é o quê? É que eles querem inculcar na sua cabeça que se você não der os 10% do seu salário, você está em maldição. A Bíblia nunca falou de salário. A Bíblia nunca falou de dinheiro. Entende isso? Ah, irmão Gil, mas e aquela conversa de que se o homem morasse muito longe, ele podia vender a sua oferta, que seria queimada no altar, para poder ele viajar mais leve, chegando lá dentro do templo, ele podia comprar uma outra oferta e sacrificar os seus 10%. Pois é, continua lendo o texto. Lá está dizendo que ele e a sua família iriam comer a oferta. Não é a igreja que ia comer a oferta. Não é o seu líder religioso que ia comer a oferta. O problema é que vocês param na vírgula e vocês deixam que qualquer um interprete isso do jeito que ele quiser. Pega o texto, leia. É fácil. É mais fácil ouvir do que estudar, né? Uma vez eu vi uma mensagem que dizia assim: aquele que não lê, ele é refém do que lê. O problema é o quê? Que eu posso fazer uma leitura aqui e eu posso dar uma interpretação a você que favorece a mim. E aí você, como não vai ler para poder tirar a dúvida, vai acontecer o quê? Você vai cair na asneira de fazer o que eu estou te falando. É por quê? Porque leva a pessoa em erro, porque está lendo a Bíblia, um versículo bíblico, e ela fala assim, não, ali é algo sério,
é algo de Deus. Então ele já fica ouvindo aquilo que alguém está trazendo a explicação. E a explicação, ou está certa ou errada. Tem uma explicação tendenciosa, né? Você pega aí um texto de Gálatas 1, 8 e 9. O que está dizendo lá? Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós quem? Os apóstolos, né? Paulo está escrevendo isso. Ou um anjo do céu anunciar a vocês um evangelho diferente do que temos anunciado, que seja maldito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o apóstolo que mandou você tirar 10% do seu salário e dar para ele? Fala para mim. Qual foi o apóstolo, o discípulo de Jesus, aonde é que está escrito nas cartas paulinas de Pedro, de Tiago, que manda você, porque senão você vai ser amaldiçoado? Isso leva muito a erro as pessoas, que em Atos capítulo 5, havia assim um casal... Ananias e Safira. E eles venderam a sua propriedade, se esconderam o dinheiro, chegou nos pés dos apóstolos e não entregou a sua totalidade, e eles foram mortos, né? Sim. E jogam esse texto para você e você fica ali com medo, senão se você... Esse é o problema, é ter medo. Deus é soberano, você não tem que ter medo de Deus, você tem que ter temor, sabedoria, respeito, reverência. Porque se você chegar a fazer alguma coisa na sua casa, se você fizer alguma coisa na tua igreja, na tua comunidade, e abrir lá um texto do Antigo Testamento e falar que você fez aquilo porque está na lei, você não está fazendo nada, porque você não é judeu. Essa lei não compete a você. Entende isso? Olha o que está escrito aqui, versículo 9, pois já dizemos antes e repetimos, se alguém anunciar um outro evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que esta pessoa seja amaldiçoada. Sabe? Irmãos, a gente sabe que tudo aquilo que nós fazemos, uma igreja, que é um local, né? Igreja somos nós, mas existe um local, uma conta de água e luz, existe um valor que você vai ajudar a pessoa no combustível. A manutenção. A manutenção. Nós sabemos que isso custa. Você acha que a gente é bobo? A gente sabe que isso custa. Mas eu prefiro pregar a verdade. Qual que é a verdade? Paulo fala em Coríntios, cada um contribua com aquilo que deu no seu coração, não com medo, não com tristeza, não por obrigação. Não sei se você sabe, a lei do dízimo era obrigado. Porque se você não desse o dízimo, além de você estar na maldição, né, que nós já vamos explicar o que é a maldição, você tinha que, no mês seguinte, pagar o dízimo atrasado, mais 1/5 do valor, e sem esquecer do dízimo desse ano, porque o dízimo não era mensal. Com juro e correção monetária. Juro e correção. O dízimo naquela época era de 3 em 3 meses, de 5 em 5 meses, de 1 em 1 ano, de 3 em 3 anos. Cada um tinha sua aplicação. Para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro que vivia sem ter casa. E depois, por último, os dízimos que eram levados para o templo para a manutenção dos sacerdotes. Sem esquecer das primícias, né? Primícias e festas e terumá, que é a oferta, né? Então, quer dizer, nós preferimos contar às pessoas a verdade bíblica e fazer com que a pessoa sinta desejo de participar de uma obra missionária por vontade e amor. Então, Gil, se realmente a pessoa está com medo da maldição porque está entregando o dízimo por medo da maldição, se você não está entregando o dízimo corretamente, há vários tipos de dízimo aí, você está falhando, então você já está em maldição. É muito simples. Se você não tem conhecimento bíblico para você pegar uma Bíblia de papel e procurar aonde estão as referências bíblicas acerca do dízimo, pega o seu celular, pega o seu telemóvel e digita lá na barrinha de pesquisa, digita lá dízimo e veja todas as referências que ele vai dar para você, leia, interprete o texto. Você vai ver se tem algum deles voltado para a igreja. Voltamos de novo a falar, não existe uma pessoa que seja convertida por Cristo, não existe alguém cheio do Espírito de Deus que não oferte, não existe. Que não contribui para a manutenção. Eu estou desempregado, eu estou passando por necessidade. Você não é obrigado a ofertar. Deus conhece você, conhece o teu coração.
sabe? Não fica devendo uma conta de água para dar dinheiro para ninguém, pelo amor de Deus. O que nós estamos ensinando aqui é que o valor que você oferta, certo? Os bens que você quer ofertar, isso é um motivo de adoração. Salmo 116. O que é que eu darei ao Senhor por coisas que Ele já me tem feito? Não é uma troca. Deus já te fez, Deus já te redimiu, Deus já te deu salvação, já adotou você como filho. Não é troca, sabe? O problema é que está escrito aqui: qualquer um que pregue o evangelho além do que foi ensinado pelos apóstolos, que seja anátema, maldito. Eles não aprendem isso, entende? Começam campanhas e mais campanhas, deixa aqui seu voto, traga aqui seu Isaac, venha comprar a chave profética, ou venha comprar aqui uma coisa, um tijolo profético. Irmãos, Jesus Cristo é suficiente para você. Aprenda isso. Eu imagino se o apóstolo Paulo fosse contemporâneo, estivesse na nossa altura hoje, olhando a igreja, olhando a instituição, o que ele não pregaria? Né? Ele pregaria... Ele ia fazer mais quantas cartas? Né? Ele faria aqui, como está em Gálatas, capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas, ó crentes sem juízo. Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Cristo na cruz. Né? Por assim dizer, vocês viram Jesus crucificado. Você não viu, mas você sabe que Jesus foi crucificado. É figurativo, né? É figurativo, exato. Imagina agora o apóstolo Paulo contemporâneo. Né? Podemos imaginar isto, a confusão que se daria no meio da igreja. Ele chegava na sinagoga, né? Chegava no meio, na igreja de Gálatas, e via tanta coisa, perdendo o rumo, a bússola de Cristo Jesus, a suficiência, a redenção, o valor do sangue de Jesus. Ele tem que fazer mais alguma coisa. Nós vamos entrar aqui que as más obras, né? Aí a gente fala alguma coisa, a pessoa, mas você só sabe falar do apóstolo Paulo. Você só pega o apóstolo Paulo. Não. Olha o que diz o apóstolo João. Tem também o apóstolo João aí na sua Bíblia. Segunda carta de João, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês. Nem lhe digam que a paz esteja com você. Pois quem deseja a paz a esta pessoa é seu companheiro no mal que ele faz. Aí a pessoa cria toda uma doutrina e joga para cima de você, ou às vezes essa pessoa ela está dentro de vocês, da igreja, como o joio no meio do trigo. Certo? E ela cria, então, essas polêmicas e começa a arrastar. Arrastam para cá, arrastam para lá, faz uma facção, aí volta lá, no que diz o apóstolo Paulo, eu sou de Cristo. Não, eu sou de Pedro. Eu gosto do apóstolo, como é que é? Meu Deus do céu. O Gaio, eu gosto de Gaio, eu gosto de Paulo. Quer dizer, o ensinamento é de Cristo. É da Apolo, né? Apolo, não era Gaio, era Apolo, exatamente. Paulo. Então, quer dizer, o ensinamento é de Cristo. Aí você vai querer pegar o ensinamento de Cristo lá do livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, que está falando sobre Jesus, ainda no seu formato, ainda do ser humano, né? Logicamente que Jesus é Deus, tá? A gente tem que entender isso. O problema é que a encarnação do Verbo é algo complicadíssimo de ser explicado. Se fosse fácil explicar a encarnação do Verbo, Paulo não chamaria ele de mistério de Deus, certo? Se Paulo, que é Paulo, chamou a encarnação do Verbo de mistério de Deus, não sou eu que vou ficar aqui tentando fazer você entender o que é Jesus, Pai, o Espírito, a Trindade, a Unidade, não sou eu que vou fazer isso. O que eu quero que você entenda é o seguinte: a mensagem que Jesus trouxe na época em que ele estava em carne, encarnado, ser humano, foi uma mensagem aos judeus.
ele trouxe uma forma de ver a lei de acordo com os ensinamentos judaicos para a nação de Israel. O que ele disse uma vez para uma mulher de Cirofenícia? Eu não vim para vocês, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Depois que existe a ressurreição, acontece então a pregação em massa, né? O ID, como nós conhecemos, e os apóstolos começam a sair para poder ir às outras nações. É preciso entender isso. Aí a pessoa, ela pega um texto que foi focado naquela época em que tinha templo, tinha dízimo, em que tinha observância da lei, tinha a observância do Shabat, e fala assim, tá vendo? Isso é ensinamento de Jesus. E o apóstolo aqui está dizendo para você ficar com o ensinamento de Jesus. O que o apóstolo está dizendo aqui é para você ficar com o ensinamento de Jesus que cabe à igreja. Está falando da igreja, né? Sabe? O ensinamento de Jesus que cabe à igreja, ok? Precisa ficar isso bem claro na sua cabeça, tá bem? Porque as pessoas confundem isso. Tudo aquilo que vai além do ensinamento de Cristo, você tem que amar o seu irmão. Você tem que amar Deus acima de todas as coisas, entende? São ensinamentos que você aplica na igreja hoje, certo? Não se esquecendo que quando Paulo, ele aceita Jesus, né? Quando Paulo cai e ele vai para Damasco e ele fica 3 dias em jejum, depois ele é curado, o que acontece? Ele foge e fica um período afastado, tendo revelações do próprio Cristo, certo? Então, todas as 13 cartas que Paulo escreve são ensinamentos diretos do próprio Cristo. O que ele fala na carta aos Coríntios? Aquilo que eu recebi do Senhor é aquilo que eu ensinei a vocês. Então, precisa ter um consenso. A pessoa precisa entender aonde ele está buscando. Novamente, voltamos ao assunto. Vamos então rasgar o Velho Testamento e jogar fora? Não. Só porque você formou na escola, na faculdade, você vai numa biblioteca e rasga o livro de história? Ele está lá por algum motivo. Exatamente a mesma coisa. Existe na Bíblia, no Velho Testamento, uma sombra das coisas futuras. Como é que você vai entender as cartas de Paulo? Como é que você vai entender o Apocalipse? Se você pegar o Apocalipse, você vai precisar de muitas coisas que estão em Daniel, certo? Se você pegar a carta de Judas, você vai precisar de entender muitas coisas que estão em Gênesis, entende? É tudo palavra de Deus, né? Toda a palavra, ela é inspirada por Deus e ela serve para ensino, para alento, né? Ou seja, nós precisamos aprender a ver Cristo e a graça de Cristo no Velho Testamento. Parar de pregar a unção do Gideão, parar de pregar a vitória de Davi, parar de pregar o espírito valente de Josué. Não precisa mais. As forças de Sansão. Não precisa, sabe? Jesus agora, ele quer você, ele quer que você faça um trabalho para ele. Ele não precisa mais de Davi. Davi já morreu. Ele não precisa mais de Josué. Josué já cumpriu o trabalho dele, que era botar o povo da Transjordânia dentro de Israel. Foi o que ele fez. Entende? Será que há alguma diferença quando o apóstolo Paulo chega na igreja da Galácia, de Gálatas, com a igreja de hoje? É muito difícil a gente... É porque os falsos, irmãos, os falsos coaches, eles estão aí. Nós estamos aqui. Só aqui você vai ver essa verdade. Por quê? Porque nós estamos pregando aqui a verdade, nós estamos pregando dogma de igreja. Nós estamos trazendo aqui a visão de igreja, visão ministerial, de instituição ou dogma de igreja. Nós estamos falando que a Bíblia diz, que a Bíblia está falando. Por isso que eu convido você, compartilhe esse vídeo. Não é para pessoas aparecerem, é para esta palavra chegar a mais pessoas. Tem ali um sininho, tem um sininho aqui desse lado aqui, clica nele, começa a juntar-se a este povo para fazer essa diferença. Começa a juntar. Quando o algoritmo, né, o algoritmo do YouTube vai ver que este é um revelador, né? Para que este evangelho chegue a mais pessoas, possamos abrir os olhos das pessoas, irmãos. E vai contar com quem? Comigo e com você. Né? Você vai compartilhar no grupo dos amigos,
você vai compartilhar no seu Facebook, você vai compartilhar no WhatsApp, né? Eu falo WhatsApp, tem o WhatsApp, no Instagram, ou até faça um corte, coloca lá no seu TikTok, para que pessoas ouçam essa palavra, para que pessoas abram seus olhos, porque é Bíblia. Nós estamos falando aqui de um apóstolo Paulo que estava ali pregando o Evangelho de Cristo e as pessoas estavam desvirtuando este Evangelho, porque eram os infiltrados. E existem infiltrados dentro da igreja, é o joio, né? É o joio ali, o joio e o trigo misturado, e começa a se arrastar pessoas. E o promenor disso tudo, quando este influenciador, ele já saiu destas cadeiras que estão cá embaixo e vai para cima. Se ele tem eloquência, então, ninguém segura. E você, qualquer um de nós, se não examinar esta Bíblia que está aqui, não examinar as palavras, as escrituras, nós levamos a erro. E vamos aí sacrificar, vamos estar sempre a barganhar com Deus, buscando as coisas, e não o verdadeiro Cristo. É isso que o apóstolo Paulo fez, é isso que você vai fazer juntamente conosco. Vai fazer juntamente, levar esta palavra da graça, do amor, suficiência, da redenção, do amor de Cristo. É isto, a importância de você permanecer nesse vídeo. Nós estamos já finalizando este vídeo. Esta parte 2, se eu não estiver em erro, é o parte 2 do vídeo desta série de falsos mestres, uma vida inconstante. Falsos mestres na igreja de Cristo, e põe você uma vida inconstante, você só está sempre alto e baixo, né? O inconstante é por quê? Porque ele vai te botar um desafio. O desafio é você, traga a oferta tal, vamos fazer aqui a campanha de 7 dias. E se isso não acontecer, ou você não teve fé, ou você faltou em algum dia da campanha, ou você não deu um valor suficiente. E aí você fica assim, você entra naquele êxtase, você está feliz e ansioso, você sente o arrepio, de repente aconteceu alguma coisa, seu filho teve uma febre, furou o pneu, ou você teve que ficar mais tarde no trabalho e você não conseguiu ir na campanha. Pronto, aí agora você já é mal, Deus te odeia, porque você quebrou a campanha e Deus estava contando com a sua campanha para poder ele conseguir realizar o milagre que você tanto precisa. E você estava, no início da campanha, você estava aqui com as baterias a 100% voando nas asas do querubim. Você estava ali cheio de Deus, né? Mas começou no meio da campanha, houve esse contratempo da sua vida. Você estava 100% das suas baterias carregadas, você já está em 20%. Você está inconstante, você não está sempre carregado. Por quê? Porque falta o alimento verdadeiro. Falta o Evangelho de Cristo. Exatamente. O último texto que eu quero deixar para você hoje, e eu realmente acredito que você esteja pausando o vídeo e conferindo com a sua Bíblia se nós estamos aqui falando verdade. Romanos, capítulo 16, versículos 17, 18, 19 e 20. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra os ensinamentos que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas. Porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles estão enganando o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo do pé de vocês. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. É só isso que você precisa. A graça do Senhor Jesus. Um favor que você não merece. Algo que Ele fez para você, certo? Você não pediu, você não merece e possivelmente se você estivesse vivo lá, você não ia querer, certo? Mas Ele fez. E Ele nos deu essa graça. Ele nos permitiu ser encontrados. Irmãos, como tem visto, Romanos 16, do 17 ao 20. Afastem-se dos falsos mestres.
Esta é chamada da atenção, é a Bíblia. Fica para nós finalizarmos este vídeo e espero você no próximo vídeo. Aqui você vai abrir seus olhos, sem finalidade. E se você quiser essa apostila, se quiser esses módulos, entra nas nossas redes sociais, vai estar aqui na descrição deste vídeo, ali no mais, carrega no mais, tem um mais aqui embaixo, mais vai aparecer uma descrição, entra na bio, vai estar lá o WhatsApp. Sim. Nós enviamos em PDF para você, gratuitamente, vai chegar a você. Entra lá, visita, não custa nada, entra lá. Não custa nada você colocar aí, compartilhar e fazer parte deste exército de Deus levando a graça, a esperança. Compartilha e que Deus abençoe sua vida. Até no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe.